Ela se levantou, então questionou. Será que o senhor poderia estar errado sobre o seu caminho dourado? A possibilidade de uma falha, qualquer coisa e qualquer um podem falhar. Ele a interrompeu. Mas amigos bons e corajosos ajudam. E é com essa citação do Imperador Deus de Duna que eu, Ciro Ferreira, lhes agradeço de todo o coração por todo o carinho e apoio que recebi na estreia do Leitor Avulso. Muito obrigado, pessoal. E não foi à toa que eu escolhi uma frase de Duna para iniciar esse episódio extra. Recentemente, nos cinemas estreou a sua mais nova adaptação. Já tinha uma antigona que passava no SBT uns anos atrás. E eu fui assistir, já conhecendo os livros, e gostei. Achei uma adaptação boa. Tem algumas coisas que ficam de fora, tem outras coisas que ficam diferentes, mas dá para entender o motivo. E algumas coisas acabaram ficando bem fiéis. E só quando alguns amigos vieram tirar dúvidas sobre o filme, sobre aspectos básicos do mundo de Duna, essenciais para o seu entendimento, foi que eu percebi o quão resumido o filme estava. Teve um até que disse que não gostou do enredo, sendo que o ponto forte de Duna é o seu enredo, que é excelente. Então eu achei que seria interessante fazer uma breve apresentação do mundo de Duna para quem vai assistir ou já assistiu o filme e não conhece os livros. Vai ser um pequeno complemento. Quando eu vou falar de Duna para alguém, eu gosto de comparar logo com duas obras bem conhecidas para a pessoa já ir entendendo logo do que se trata. Eu gosto de dizer que ela é uma mistura de Game of Thrones com Star Wars, porque ela tanto vai ter o aspecto político quanto vai ter o aspecto da ficção científica. E nessa breve introdução ao mundo de Duna, eu irei focar mais no aspecto da ficção, para a gente ir entendendo como foi que a humanidade partiu do ponto em que a gente está e chegou no ponto em que se encontra nos livros e nos filmes. Conforme foi crescendo e se desenvolvendo, a humanidade se tornou uma espécie interplanetária, passando a colonizar vários planetas universo afora. E para ajudar nessa tarefa, a humanidade desenvolveu inteligência artificial avançada, máquinas pensantes para lhe ajudar nessa tarefa. Porém, essas máquinas evoluíram a tal ponto que passaram a ameaçar a raça humana. A raça humana então se lançou contra as máquinas no que ficou conhecido como Jihad Butleriano. Jihad de Guerra Santa e Butleriano o sobrenome do primeiro ser humano a se virar de fato contra as máquinas. Após anos de conflito, a humanidade conseguiu erradicar as máquinas pensantes e passou a ser um tabu a criação de qualquer máquina que tentasse imitar a mente humana, incluindo qualquer forma de inteligência artificial ou computador. O caos que veio disso aí foi tão grande que a humanidade se viu obrigada a se reestruturar, a buscar alternativas para poder viver sem os computadores. E uma das soluções que foram encontradas foi da própria humanidade evoluir a ponto de não precisar mais das máquinas. E foi então que foram surgindo escolas para ensinar essas novas habilidades que passaram a ser essenciais nessa nova etapa do desenvolvimento humano. Existem várias, mas eu vou falar aqui as três principais para quem vai ver ou já viu o filme. Existe os Mentat, as Bene Gesserit e a Guilda dos Pilotos. Os Mentat são seres humanos que são treinados para fazer grandes feitos de lógica. Através de um condicionamento especial, eles conseguem realizar computações mentais extremamente avançadas, e não só na área dos cálculos mentais. Você tendo, por exemplo, a casa inimiga, quais são os aliados dela no momento, qual é o principal recurso financeiro. Você conseguindo alimentar seu mentat com a informação devida, ele vai conseguir lhe dizer precisamente os objetivos de seus inimigos políticos, por exemplo. Eles são realmente imparciais, conseguindo eliminar de suas computações mentais todas as emoções que poderiam atrapalhar o julgamento de uma pessoa comum. Eles são verdadeiros computadores humanos. E como eu queria ser um mentat! Caramba, eu queria ser muito mentat! Mas não pela capacidade de cálculo, por esse lado dele conseguir ser imparcial, dele conseguir ignorar as emoções na hora de ter que fazer alguma coisa. Como a minha inteligência emocional é muito baixa, se eu tiver com raiva de algo ou estiver triste, eu acabo ficando muito disperso e perco muito rendimento. Acho que seria uma habilidade assim que ajudaria demais mesmo.
E se você tá achando que as habilidades de um Mentat são úteis, é porque você ainda não viu as Bene Gesserit. Elas se dedicaram a estudar todas as nuances do corpo e da mente humana, e com isso ganharam uma maestria grande o suficiente para tornar possível o controle a nível celular do próprio corpo. Imagina aí você sentir um câncer se formando no seu corpo e conseguir desfazer ele com o poder da sua concentração, comandando célula por célula. Ou então você escolher o sexo da criança que vai ter, por exemplo. E como se isso já não fosse poder o suficiente, as Bene Gesserit ainda têm o poder da voz. Se elas escutarem qualquer pessoa falando por poucos segundos, elas já vão conseguir montar um mapa emocional daquela pessoa. E juntando isso com o conhecimento que elas têm da mente humana, elas vão conseguir dar para aquela pessoa um comando absoluto, podendo inclusive mandar a pessoa se matar. Rapaz, eu digo uma coisa, eu só continuo preferindo os Mentat por um pequeno detalhe. A vida de um Bene Gesserit homem é complicada pra caralho. Mas aí já entra nos spoilers, e esse não é o intuito do episódio de hoje. Conforme foram avançando nos seus estudos do corpo e mente humanos, as Bene Gesserit perceberam que seria possível, com os genes certos, criar um ser humano superpoderoso, com habilidades especiais. E visando obter tal poder para sua organização, elas criaram então o seu plano de procriação, onde algumas Bene Gesserit passaram a se relacionar e procriar com os nobres que elas julgavam ter os genes necessários para a criação do Kwisatz Haderach, que foi como elas chamaram esse ser humano idealizado. Vendo que sua seleção artificial é algo que irá demorar séculos antes de dar os primeiros frutos, as Bene Gesserit passam então a se planejar a longo prazo, e onde suas principais atitudes nesse sentido é implantar lendas e profecias em planetas recém-colonizados. Dessa forma, se no futuro alguma Bene Gesserit vir a precisar de abrigo naquele planeta, vai bastar ela reconhecer os sinais da profecia e agir de forma a se enquadrar nela, ganhando assim as graças da população local. Porém, todo esse poder e influência de nada ajudaria as Bene Gesserit em seu objetivo se elas não tivessem como viajar por vários planetas espalhando a sua influência e coletando os genes desejados. E é aí que entra a Guilda dos Pilotos. Sem a tecnologia dos computadores de bordo, a humanidade passou muito tempo sem conseguir fazer longas viagens interplanetárias. Mas foi nesse contexto de necessidade que foi feita uma das maiores descobertas da humanidade. Foi descoberta a substância chamada Melag, ou simplesmente especiaria. Essa substância deixa seu usuário virtualmente imune a qualquer doença e praticamente dobra sua expectativa de vida. Mas ela deve ser usada continuamente para surtir o efeito desejado. Porém, se ela for usada continuamente, ela vai causar dependência, deixando seu usuário com os olhos azuis. E se o dependente parar de consumir a especiaria, a dependência mata. Por isso eu só lhe aconselho a buscar os benefícios da especiaria se você for um grande nobre, for um representante de uma família importante, for um grande comerciante ou simplesmente for podre de rico. Se você não parar de comprar, a questão do vício não vai ser problema nenhum para você. Conforme a especiaria foi sendo consumida e estudada, foi descoberto outro de seus benefícios. Algumas pessoas, após ingerir determinadas quantidades de especiaria, conseguiam ter vislumbres do futuro, poucos segundos à frente. E para muitas pessoas aquilo era inútil, dava nem para fazer aquela fezinha na Mega Sena. Porém, pessoas mais perspicazes perceberam que poucos segundos é tudo que um bom piloto precisa para esquivar de um buraco negro ou estrela quando se está pilotando em velocidades superiores à da luz. A especiaria é cara, mas se você tiver dinheiro você consegue comprar. O que você não consegue comprar é a genética. E isso faz com que até mesmo os mais poderosos tenham que respeitar a guilda e obedecer suas normas de embarque, além de não lhes deixar alternativa a não ser pagar o preço que eles cobrarem. Essa situação aí com a guilda dos pilotos está me lembrando quando a guilda dos taxistas tinha um monopólio aqui na Terra. Pelo menos nisso aí a gente tá melhor que eles, né? E se por um lado eles dependem da guilda dos pilotos, por outro lado os pilotos dependem da especiaria.
E a especiaria, essa substância tão importante, ela também é a substância mais rara do universo, sendo encontrada em apenas um planeta, o planeta conhecido como Arrax, ou planeta deserto, ou simplesmente Duna. E eu vou parando por aqui essa breve introdução ao fantástico mundo de Duna. E eu espero com isso lhes ajudar a aproveitar melhor a experiência de assistir o filme Duna Parte 1. Parte 1, né? Ainda nem começaram a gravar a parte 2. Rapaz, vai demorar isso aí, viu? Ó, é o seguinte. Eu vou dar uma sugestão aqui. Vocês aí seguem se quiser, beleza? Mas que tal se você assistir o filme e gostar da história e ficar com vontade de saber o que acontece, você pegar então o livro e viajar na primeira classe da guilda para conhecer o mundo de Duna, hein? No lugar de ficar um ano e meio ali só na vontade querendo saber o que acontece? Uma coisa eu lhes garanto, será uma viagem em tanto. Bem, meus queridos e queridas, muito obrigado a vocês que me ouviram até aqui. E esse foi o primeiro episódio extra do Leitor Avulso. Valeu, pessoal!